Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje eu recebendo aqui o jornalista Luciano Lola Neto e também a Aline Matos. Obrigado por vocês terem vindo, ok? E o nosso entrevistado agora é o vereador André Luiz. Obrigado por ter vindo, André. Olá, Sérgio. Obrigado pelo convite. Tá pronto? Vamos embora. É o seguinte, eu vou começar aqui fazendo essa introdução. O seu partido era oposição do governo municipal. Depois de certas conversas e tudo mais, chegou-se à conclusão de apoiar e estava na pauta uma Secretaria do Trabalho, algo assim. Isso não vingou, ficou para lá e como é que fica agora? Continua na base ou vai começar a discordar de alguma coisa já que não foram cumpridos alguns acordos? Na eleição passada, o PCdoB fez uma análise ampliada do cenário político que tinha na cidade, dialogou com várias forças e tentou reproduzir em Ribeirão a mesma base de sustentação do governo federal. Tá. Infelizmente, esse alinhamento não foi possível e o partido detectou uma polarização que teria na eleição entre o candidato do PSDB e a candidata do PSD, que sai do DEM, faz o movimento mais à esquerda, certo, traz um discurso mais à esquerda, dialoga com a esquerda, com o movimento sindical de Ribeirão Preto e aceita uma proposta que foi apresentada de uma secretaria que tivesse uma visão voltada para os trabalhadores. Nesse cenário, entre aquelas duas opções colocadas, nós optamos pela melhor. As urnas confirmaram o desejo de Ribeirão que fosse essa pessoa que governasse. Infelizmente, a prefeita municipal não honrou seu compromisso até hoje, não apresentou uma justificativa plausível por não ter implementado a secretaria, e o PCdoB, que mudou a direção recentemente, eu fui galgado à presidência, está em processo de discussão se permanece ou não na base. Não por esse não cumprimento, mas até por todo o cenário da cidade, entendendo assim, nós vamos continuar apoiando um governo a partir do momento que esse governo nos ouça. Nós temos muito para colaborar, nós temos muito para contribuir. Para a população, porque não é o toma lá da cá, é assim, eu apoio desde que você também nos deixe falar o que está errado, o que está certo, é isso? É, diferente de outros partidos que têm essa política do toma lá da cá, o PCdoB não tem, tanto que hoje o PCdoB não tem nenhuma secretaria, não tem nenhuma direção, não tem nenhum cargo, não tem nada no governo. Mas ele faz todo o esforço, para o governo dar certo. Se o governo der certo, o Ribeirão dá certo. Lógico. Porém, em alguns momentos, se você também não dá para dar murro em ponta de faca. Se você não é ouvido, se você não é atendido, se seus posicionamentos não são interessantes, não há como continuar junto. Mas isso vai passar tudo por uma análise muito criteriosa da direção. Essa questão da secretaria era primordial para o PCdoB? O PCdoB colocou todos os candidatos em todo o material de campanha, em toda a propaganda política, falou assim, nós estamos defendendo a criação da Secretaria do Trabalho e Emprego. Então, diferente de outros encaminhamentos ou de outras tratativas entre partidos, nós pedimos, isso foi inserido no plano de governo da prefeita. Então, a população de Ribeirão Preto, ao votar nela, falou assim, nós queremos isso. Nós queremos esse desenvolvimento, entendi. Nós queremos a geração de emprego, nós queremos a qualificação dos trabalhadores, nós queremos que Ribeirão Preto tenha um desenvolvimento sustentável e tudo isso pode ser implementado por essa secretaria. Então, não foi agora, então começa... Não só a secretaria, mas também a visão de cidade. Quando ela desvirtua daquilo que havia sido pactuado, é necessário que você chame os parceiros e fale, parceiro, vamos realinhar, vamos acertar, vamos prumar, como dizem na construção civil, para que a cidade deslanche. Ok. Pode mudar de assunto? Pode ir, vamos lá. Mudando de assunto, Vale Cultura, a gente até fez uma matéria sobre isso, mas para falar para a população já está valendo. Já está valendo, Como Aline. funciona? E assim, desde quando eu cheguei na casa, eu trabalhei muito os aspectos de cultura, fui presidente da Comissão de Cultura, que fiz emendas aos orçamentos para que tivesse destinação. E o Vale Cultura é uma possibilidade concreta. Você que é empresário, você pode ajudar a fomentar a cultura na cidade, pode ajudar o seu trabalhador. O patrão cadastra, faz um pagamento de R$50 por mês na conta do trabalhador, depois ele faz a declaração do imposto da empresa e tem de volta esse valor. No final, o empresário não gasta R$1, ele só tem que ter boa vontade, porque ele vai ter isenção de imposto. O trabalhador vai ter a chance de assistir um bom espetáculo cultural, um bom filme, ler um bom livro, porque não adianta, a gente fala muito daquele pão e circo, não adianta só dar pão, você tem que dar cultura, porque a educação, sem a cultura, ela fica capenga, né? E não é só isso, né, André? A pessoa está estressada, com um monte de problema no trabalho, vai assistir um teatro, uma comédia,
além dele melhorar o seu nível cultural, ele se diverte. Ele chega segunda-feira para trabalhar, nossa, que legal, vai contar. Não é bom, tudo isso é interessante. Até o meio desse ano, eu não tinha TV a cabo. Ficar em casa de domingo é uma tortura. Não, agora você pode assistir a TV Câmara. Você não tem nada. Por isso você também, ouviu? Você não tem nada. Pois é. Então o trabalhador, ele precisa primeiro ficar mais atento às opções. Ribeirão tem, por exemplo, o Sesc tem espetáculos todo final de semana a R$4, R$5. Ribeirão em Cena. O movimento de teatro de Ribeirão, nós temos alguns espetáculos que até dão esse acesso. Certo. Só que, às vezes, o trabalhador prioriza. Ele olha ali e fala assim, poxa, R$4 aqui, eu levo a criança, eu levo a família. Inteira, já deu 50. Aí já não dá, né? Com a possibilidade do Vale Cultura, ele vai poder ter esse acesso. É isso que a gente, por isso a campanha, por isso a insistência em divulgar e obrigado pela oportunidade de divulgar. Então, vamos repetir, Aline? O que a pessoa tem que fazer, vereador? Atenção, você que é empresário, entre em contato com o seu contador, faça o cadastro no Vale Cultura. Você vai adquirir os cartões, vai fazer o crédito para o seu funcionário mensal de R$50, vai abater do imposto de renda no final. Quer dizer, só não faz quem não quer, né? Só quem não quer. Né? Ele não vai ter que pagar nada. Vamos lá, Loura, agora é com você. Vereador, o ministro dos esportes é do vosso partido. E nós teremos Copa do Mundo em 2014 e Ribeirão Preto, se a França se classificar, será subsede. O que é subsede? Terá uma seleção, a francesa no caso, fazendo seus preparativos na cidade. Com isso, contaram com o Estádio Santa Cruz. Contaram com o centro de treinamento onde o Botafogo paga o aluguel. Então as dependências serão usadas do Botafogo. E o que vai entrar para o Botafogo financeiramente? Ou o Botafogo terá que pagar a conta por isso? Com relação à Copa do Mundo e com relação à ajuda aos times de Ribeirão Preto, a nossa cidade precisa fazer uma reflexão mais apurada. Eu ouço muitas pessoas assim, não tem que ajudar os clubes, para que ajudar? O clube é particular. Eu encontrei o pessoal de São José dos Campos, que vai hospedar uma cidade, uma seleção da África, que provavelmente vai ser eliminada na primeira fase. Vão reformar o estádio, vão reformar o bairro inteiro, a cidade toda está mobilizada. Por quê? Porque eles acreditam no retorno que tem para a cidade. Então, Ribeirão Preto está sendo escolhida, primeiro, porque é uma cidade maravilhosa. Tem uma ótima rede hoteleira, tem condições de comunicação, de translado, aeroporto que liga para as capitais rapidinho, mas tem uma tradição de futebol, tem um belo estádio, tem um CT maravilhoso, eu estive lá com o ministro acompanhando, e a França também se interessou por todo o conjunto da obra, inclusive pelo projeto social que o Botafogo tem, que muita gente não sabe, que hospeda aqui Cazaquistão, já hospedou aqui outros 3 países fazendo intercâmbio. A seleção da China está aqui em Ribeirão porque o chinês entende assim, daqui 20 anos nós vamos sediar uma Copa do Mundo. Então nós vamos mandar os meninos aprender a jogar lá em Ribeirão Preto, para quando a Copa do Mundo for aqui a gente não dá fiasco. Todo mundo incentiva. Aí chega na vez de Ribeirão, a gente fica com a dificuldade de não poder, não pode. Eu acho que a gente pode construir alternativas. Agora, o motivo da pergunta é essa. O secretário de Turismo, o senhor Daniel Campos, fez um evento no Pedro II, convocando a imprensa, convocando os empresários, mostrando, inclusive estava o pessoal do consulado francês, né? A França participando, está tudo certo que ela virá para cá. Acontece que no estado de Santa Cruz nós teremos que ter 200 cabines de imprensa para atender a imprensa internacional, não só nacional, internacional. Terão que ser feitas reformas. Aí eu pergunto, é o Botafogo que vai bancar isso? Um clube que está quebrado, está praticamente em situação falimentar? Se não fosse um projeto aprovado pelos vereadores na Câmara, vindo da Prefeitura, para negociação de um terreno, o Botafogo não teria condição de disputar o Campeonato Paulista de 2014? A verdade tem que ser dita, né? A cidade não responde ao Botafogo. Por quê? Todo mundo ganha dinheiro aqui com o futebol. A rede hoteleira, hotéis e restaurantes, só que não tem a contrapartida. E aí eu não falo só do Botafogo, falo do comercial também. Nós temos 2 belíssimas estruturas em Ribeirão Preto. Acontece que com esse negócio de só vem a nós o vosso reino, que é a filosofia, principalmente do empresariado ribeirão pretano, o nosso futebol está morrendo, vereador. O Botafogo colaborou com a cidade de Ribeirão Preto de várias formas, e a gente está falando de ser subsede, mas Ribeirão já foi subsede, Ribeirão já foi sede, aliás, ela hospedou a seleção brasileira
E a seleção brasileira jogou contra o Chile e contra a Polônia no estádio Santa Cruz. Aliás, uma lotação recorde que movimentou toda a economia regional. E quando cedia o campeonato, as finais de Campeonato Paulista, ou mesmo os jogos regulares do Campeonato Paulista, a roda da economia gira de tal forma que da menina do picolé até o dono do posto de combustível, até a concessionária ganha, todo mundo ganha, porque vem sul de Minas, vem interior paulista. Então, é necessário que o empresariado local também colabore. Eu entendo que nas reformas de Santa Cruz, o empresariado tem que colaborar, o Ministério dos Esportes, o Ministério de Turismo podem colaborar também, porque o Botafogo está prestando um serviço para a nação, não só para a cidade de Ribeirão. Sim. Então, tudo que for possível alinhavar e construir é bem-vindo. Mas o senhor tem esse contato com o ministro? Está tentando conseguir alguma coisa? Já contactamos, inclusive tem uma linha de crédito para subsede, uma possibilidade que o Ministério pode colaborar. Quando um ministro conversa com um empresário, ou quando uma prefeita conversa com um empresário, tem um peso diferente. Eles conseguem sensibilizar de um modo diferenciado, mostrar para o empresário assim, o custo-benefício. Entendi. Se cada empresário se mobilizar e custear, por exemplo, a reforma de uma cabine, o tanto que ele vai... A associação comercial não teria que entrar de cabeça nisso também, não? Também, eu acredito que teria. Aliás, as pessoas têm que entender que ter um estádio como o Santa Cruz, como o Palma Travassos, não é um ônus. Eu já até encaminhei esse projeto para a prefeitura, tem que incluir no calendário da cidade, no circuito turístico. O cidadão tem que chegar em Ribeirão Preto, além de tomar chopp naquela cervejaria, ele tem que ir às Sete Capelas, ele tem que andar no quadrilátero paulista, mas ele tem que ir no estádio do Botafogo, conhecer sua sala de troféus, comprar uma lembrança. Quando vem gente a Ribeirão, você não tem que necessariamente dar uma garrafa de pinga. Você pode dar uma camisa do time, uma lembrança dos times de Ribeirão. Né? Então, mas você tem as duas boutiques funcionando. O problema todo, o vereador, é que o senhor disse aí a palavra mágica, linha de crédito. Essa linha de crédito vem em nome de quem? O Botafogo não tem nome para isso. E nem pode ter uma linha de crédito para adequar o seu estádio. Então, Ribeirão Preto pode correr risco. Porque se o Botafogo não fizer a reforma, quem fará? Quem vai pagar essa conta? Bom, uma boa pauta para o senhor verificar isso aí. Vamos acompanhar. Porque depois, no próximo programa, a gente vai cobrar o senhor. É uma boa pauta, né? Aline, tem alguma coisa aí? Tenho a respeito do Dia do Servidor, que foi dia 28 de outubro. O senhor foi eleito pelo Sindicato de Servidores. Eu fui o primeiro diretor do sindicato a ser eleito. O sindicato completa 25 anos agora, né? O funcionário, e é bom até explicar para o nosso público, antes da Constituição Cidadã de 88, o funcionário público não podia ter sindicato. Então, o máximo que ele podia ter era associação, e mesmo assim uma perseguição muito grande. O sindicato, nesses 25 anos, sempre esteve mobilizado, engajado no cenário político, e sempre lançou candidatos. Toda a eleição para vereador, dentro do funcionalismo, entre 40 e 48 candidatos se apresentam. Pela primeira vez, alguém é eleito com essa chancela, com essa rubrica. Eu sou servidor e sou da direção do sindicato. Nós temos o presidente da casa, o Cícero, que é funcionário de carreira, nós temos o vice-presidente, o vice-prefeito Marinho, que é de carreira, mas foi pela primeira vez. Só fui eleito pelo servidor? Não. Só tive voto do servidor? Não. Tive um trabalho muito intenso, o reconhecimento de muitos trabalhadores, mas o cenário, as áreas que eu atuo, acabaram beneficiando essa votação. Né? Tá, mas o sindicato também está meio de mal da administração, principalmente com relação ao pessoal da saúde. Havia uma lei, uma conquista que a própria prefeita parece que conquistou isso para os servidores, com relação às 30 horas, e agora não colocou em ação. O sindicato tem uma missão assim, ele pode, como a sua direção, como pessoas livres, como entes envolvidos no mundo político, ele pode chegar e dizer assim, eu entendo que é melhor votar na Aline, eu entendo que é melhor votar no Luciano, ele pode pedir voto no Sérgio, mas ele tem claro quem ele tem que defender. Na luta, o capital e o trabalho vão sempre entrar em contato, e muitos funcionários públicos se esquecem que eles são trabalhadores também porque eles vendem o seu trabalho. E nessa relação, você tenta diariamente sensibilizar o patrão das suas necessidades. Muitas vezes não consegue. Você mesmo, quando vira patrão, a hora de pagar o aumento da moça que passa a sua roupa, você fica, mas será que ela está passando direito? Sempre tem esse embate. Então, o que aconteceu?
O sindicato, o que puder colaborar com a administração, ele vai colaborar. Mas ele é obrigado a fazer a defesa da sua categoria. E com relação às 30 horas, existia toda uma construção, todo um encaminhamento. Ribeirão Preto saiu na frente. O governo do estado de São Paulo entrou na justiça contra as 30 horas. É mesmo? Várias cidades estão enrolando para não pagar as 30 horas. E Ribeirão Por saiu quê? na frente. Ribeirão saiu na frente. Por quê? Vontade política da prefeita, vontade política e decisão do sindicato. Caminhou bem. Agora, por conta da lei de responsabilidade, resolveram segurar. Foi um retrocesso, mas as tratativas continuaram, a gente está mobilizado e para os próximos dias a gente vai ter novidade. Um acordo provavelmente vai nascer, possibilitando a implementação daquele calendário das 30 horas, para quem desejar fazer outras jornadas também, que seja garantido isso. Então, ponto positivo para a prefeita que saiu na frente e reconheceu o trabalho do servidor. Sim, não. Só houve um momento que ela não pôde atender, é isso? Exatamente. Assim? Como diz o mineiro, trupicou no caminho. Trupicou. Tem que levantar e seguir a Mas negociação. não quer dizer que não vai atender. Precisa atender, até porque, não, embora sendo mulher, foi alinhavado não só no fio de bigode, mas foi feita uma lei. Essa é uma garantia que o servidor tem. Então, superado essa dificuldade momentânea, nós temos que avançar. Ok. Vereador, sobre as praças públicas da nossa cidade, nós temos várias reclamações da população. E nós temos aqui uma comissão de estudos sobre praças públicas. Qual que é o posicionamento disso? Luciano, Ribeirão Preto foi durante muito tempo conhecida como cidade das praças, né? Tinha um prefeito que gostava de fazer praça. E eu comparo a praça com a política. Nós perdemos as praças. Eu sou da geração que eu cresci em frente à minha casa, foi construída uma praça. Então, a minha mãe sofre diariamente os dissabores de ter uma praça na porta da casa dela. Só que eu vivi o lado bom também da praça, onde as famílias circulavam, as crianças brincavam, os idosos sentavam nos bancos. Nós perdemos as praças para malandragem. Nós temos que... Para as drogas... Para droga, tem gente que faz sexo na praça. Tem gente que toma banho na praça. E tem gente morando na praça. Então essa comissão veio em bom momento, e eu participo, o vereador Rodrigo, outros vereadores. O que a gente está... O desafio nosso? Reconquistar as praças. Eu tenho um projeto de lei interessante, Luciano, para no final de semana, em forma de rodízio, a Prefeitura Municipal levar para a praça teatro, levar circo, levar música, para que as pessoas possam vir. Algumas igrejas evangélicas têm um trabalho muito bonito nas praças de levar música gospel no final de semana. Música, teatro, dança. Nós precisamos desse apoderamento, mas também precisa reformar, né? Precisa ter o banco, precisa acertar o calçamento, precisa ter uma vegetação que seja uma vegetação boa, que tenha luminosidade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E a população não pode jogar lixo, não pode jogar colchão velho. Nós temos uma praça na Vila Tibério que a cada 10, 15 dias a prefeitura tira um caminhão de lixo. O caminhão vira a esquina, o cidadão vem com a carriola e joga de novo lixo. Vereador, esse é um problema crônico. Eu não sei se é só na nossa cidade, não vamos falar da nossa cidade. Vira e mexe, a gente vê numa emissora aí, pessoal reclamando de o terreno está sujo. Aí vai lá o Braga, ou até o vice-prefeito na época, mas nós acabamos de tirar 2 caminhões daqui. O que está faltando? Educação? Está faltando multar a população? Será que vai precisar multar a pessoa? Porque não é a prefeita que joga lá, a culpa é a prefeitura. Mas a prefeitura não vai lá jogar as coisas, quem vai são as pessoas. Eu acompanho esse tema de muito tempo. E aí, recentemente, eu participei de uma palestra que fala de relações interpessoais. O ser humano está muito egoísta. Tem problema que é seu. E tem problema que é nosso. A destinação correta do lixo é um problema nosso. A prefeitura, a Câmara, todos nós temos que mobilizar para dar uma destinação correta para o lixo. Mas o lixo que você gera, num primeiro momento, ele é um problema seu. Aí você pega a fralda do seu filho, que está toda suja, que você não pode ficar com cheiro na sua narina, e você põe o saquinho na porta do vizinho. Você não quer que a árvore suje a sua calçada, então você não planta a árvore, mas você quer parar o carro na sombra do vizinho. É bem assim. Entendeu? Você não quer o cisco na sua porta, aí você varre e joga no bueiro da esquina. Aí o cara da esquina tem que aguentar rato, barata, porque vai entupir o bueiro. Então a população precisa entender que ela tem a função dela, sim, tem a parte dela, sim. E a prefeitura tem que entender que tem que ter a parte dela.
Então, coleta tem que passar 3 vezes por semana. Em Ribeirão, 3 vezes por semana. Nas principais avenidas, onde tem muito comércio, todo dia. Então, você tem a obrigação de acondicionar corretamente, colocar no horário. É por horário. No meu bairro, o lixeiro passa a noite. Eu não posso pôr lixo de manhã. Eu tenho que esperar a noite, senão vai ficar ali. E no caso de outros lixos, por exemplo, um sofá velho? Um sofá velho, a prefeitura tem a operação Catatreco, que agora eu não vou lembrar o telefone, mas a prefeitura tem. Já existe. Então não precisa a pessoa jogar lá. Não precisa jogar lá, precisa só agendar. Ó, eu vou colocar o sofá, você passa que dia? Quarta-feira? Tô quarta-feira. Ou então um projeto até incipiente, que a prefeitura começou em parceria com algumas empresas, que o cidadão que vende o sofá podia entregar o novo, levar o velho e aí depois destinar onde a prefeitura determinar. Também será que está faltando informação para a população? Acho que falta informação e falta um pouquinho de boa vontade para todo mundo. Porque em algumas matérias, por exemplo, lâmpada, bateria de celular, quem vende é obrigado a recolher. Nesse caso também deveria ser, né? É mais fácil jogar no lixo, é jogar mais aqui fácil. perto. E não só, jogar na porta do outro. Na porta do vizinho. Se você põe o sofá na tua porta, Aline, eu até fico quieto, mas você nunca faz. Você vai lá e põe na porta do outro. Geralmente, na esquina. Inclusive em calçadas de escolas. As escolas Ou estão virando verdadeiros depósitos de lixo. É verdade. Sérgio, a escola, na minha geração, na tua, na geração do Lola, na da Aline já começou a desvirtuar. Ela era um templo. A escola era quase sagrada. Tanto que na minha escola não tinha muro, era tela. Você via tudo que acontecia lá. É verdade. Agora, o cidadão se sente no direito de jogar o lixo, jogar o sofá, pichar, quebrar a escola. E a gente fala que o futuro é a educação e a gente começa agredindo o templo da educação, que é a escola. Mas, ô vereador, toda essa discussão se originou por causa de praça pública. E voltando ao assunto praça pública, eu estive com o Marcos, nosso cinegrafista, fazendo uma matéria na Vila Tamandaré, na Praça José Rodrigues. Nós somos quase expulsos pelo tráfico de drogas e pelos usuários de drogas, dizendo que ali era território deles. Eu assisti essa matéria que foi transmitida durante uma sessão da casa. Aí que tá, quando o Estado não toma conta, alguém toma. Pois é. Guardando as devidas proporções, a gente corre o risco de acontecer nas nossas praças o que aconteceu em alguns bairros da cidade. Tem bairro que nós perdemos o bairro. Tem bairro que para você entrar, você tem que pedir pro líder do tráfico para entrar no bairro. Nas praças já tem estou bairro começando que você não pode chamar mais a polícia. Você tem que ligar para o gerente lá. Aliás, a gente tem relatos, eu acho que assim, é o final de tudo que você pode acreditar quando, por exemplo, seu carro é furtado e você nem vai na polícia porque você não confia que vai ser encontrado e você liga para alguém e alguém localiza. Exatamente. Primeiro que você acha te entregar. Primeiro que você acha que a polícia não vai resolver e você tem exemplos disso. Exato. Não que a polícia não queira resolver ou não tenha bons policiais, mas infelizmente a situação é essa. Nós temos que destacar os valorosos policiais, guardas civis militares, policiais civis, mas tem uma música do Caetano, né? Alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. Precisamos restabelecer a ordem. Pois é, voltando a falar sobre isso, sobre polícia, vamos falar sobre segurança. Antes de falar sobre segurança, vamos falar sobre as manifestações. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto deu um exemplo fantástico, que é deixar a população falar. No meio, nós vimos alguns baderneiros, foram poucos, mas isso já satisfez a população, que eles falaram. Com relação a tudo isso que está acontecendo, a população está exigindo mais, o senhor acha que isso é bom, é importante, deve continuar ou vamos parar? É bom, mas acho que a gente tem que ter um cronograma. Eu tenho determinada situação. Eu encaminho esse tema para o local devido, qualquer tema que seja. Então é um assunto da educação. Eu encaminho para a secretária da educação, para a diretora regional da educação, para a prefeita municipal, eu encaminho para os políticos, a Câmara Municipal. Não resolveu por essa via, eu tenho o Ministério Público. Não resolveu, eu tenho que botar a boca no trombone. Eu vou para a rua, vou fazer a manifestação. Feita a manifestação, eu tenho que ter uma sequência. Tem tema que não adianta eu fazer uma manifestação hoje, com 1000 pessoas, quebrar tudo e imaginar que vai ficar pronto amanhã. Tem coisa que depende de licitação, tem coisa que depende de orçamento. No serviço público, na administração pública, tem regra. Ela depende primeiro da vontade política, é claro, dos gestores, mas ela tem que seguir toda uma regra. Se eu vejo que essa regra não está sendo seguida,
eu utilizo as ferramentas de novo, de manifestação, de mobilização, utilizo a urna, que é uma ótima ferramenta de mobilização. Agora, o que não pode é você fazer mobilização todo dia. Nós vivemos... Está acontecendo em São Paulo e Rio. Nós vivemos uma situação que todo dia a pessoa quer protestar. E aí você para a cidade. E aí você cria um outro problema. E o baderneiro, o que depreda, esse não pode ser prestigiado. As pessoas colocaram na ponta da caneta quantos milhões São Paulo e Rio vão ter que gastar para consertar o que foi quebrado? Talvez com esses milhões atenderia grande parte das pautas. Mas o que o senhor... Vamos falar aqui do governo estadual, porque graças a Deus em Ribeirão Preto isso não tem acontecido, mas o governo não está inerte a isso não, porque a gente vê que a polícia foi orientada a assistir de longe. O governo ficou numa situação que ele está olhando mais 2014 do que eleições. Hoje. Porque assim, se a polícia militar for dura, pode ser construído um discurso de que ela é truculenta. Se a polícia militar for mole, constrói-se um discurso que ela é omissa. Então, mas no meio disso, hoje, o cidadão que está tendo o seu carro depredado, a sua loja saqueada... Está voltando do trabalho. Hoje, talvez uma das profissões mais difíceis seja policial militar hoje. Com certeza. Agora, a gente precisa entender bem, discutir bem o papel da polícia que nós queremos e entender que em determinados momentos eles precisam agir. Eu converso muito com o policial. Eles falam assim, na hora do sufoco você chama Deus, a sua mãe e a polícia. Passado o sufoco, você esquece de Deus, lembra malemar da mãe e continua xingando a polícia. Então a gente tem que ter um panorama assim. Num país democrático como o nosso, esse programa chama Transparência, a gente não precisa mais usar máscara. A gente não precisa mais de capuz. Já começa por aí, né? Já não precisa mais aí. Se é democrático e se a polícia está ali para garantir o direito de manifestação das pessoas e, por outro lado, garantir o direito de ir e vir do cidadão, a gente não precisa quebrar nada. Não justifica eu destruir. Eu vi cidadãos ali que nunca mais vão se levantar. Queimaram banca de revista. Destruíram o restaurante. Queimaram uma carreta. E aí eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, nossa, mas eu estou apoiando o movimento. Só que eles acabaram com o meu comércio. Eles acabaram com a minha atividade. E agora? E agora, José? Agora então, eu faço uma pergunta. Está na hora de voltar um pouquinho, dar uma ajeitada na casa. Dentro do assunto, existem grupos financiadores desses protestos violentos querendo abalar o Estado Democrático brasileiro? Sim, existe. Você começa a identificar determinados temas e determinadas ações. O Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma coisa objetiva. Bem ou mal, com os defeitos que tem, o governador do Rio estava conseguindo pacificar favelas. Ele conseguiu movimentar ali o arranjo que se colocava político e econômico sofreu um abalo. Tem gente que não quer que isso continue. Então, o Brasil no geral... Aliás, eu cito essa matéria. Tem um jornalista espanhol, que eu não me recordo o nome agora, que ele era crítico contumaz do governo Lula e do governo Dilma. Escreveu vários editoriais. E aí, quando começou as manifestações, ele escreveu um texto falando assim que ele estranhava por que o brasileiro estava reclamando tanto se aqui está tão bem. E a Espanha, que é a terra dele, estava ruim. Eu tenho um amigo que estava na Europa quando começaram as manifestações e ele viu faixas de apoio ao que acontecia no Brasil. E ele parou, tirou foto. Aí ele começou a perceber que só as primeiras pessoas que estavam apoiando aqui, as outras todas estavam reclamando de lá. Então, num país que subiu tanto o pobre, a classe média se equilibrou, o rico continuou mais rico, o pobre foi para a universidade, quem não tinha carro começou a ter carro, surgiu uma nova classe média e essa é a que reclama mais. Então, tem problema? Tem. A educação tem que melhorar? Tem. A saúde tem que melhorar? Tem. Mas eu sinto um excesso de reclamações, o pessoal está reclamando de tudo. Se chove, passeata porque choveu. Se faz sol, passeata porque saiu o sol. Nós temos que concentrar, estabilizar, ver o que realmente tem que ser criticado, tem que ser denunciado. Eu apoio as manifestações, mas apoio a manifestação com causa. Então, mas não pode uma cidade, uma metrópole, parar por causa de 50 indivíduos. Não tem o mínimo cabimento. Isso não existe. Vou dar um caso. Um policial atirou em um jovem e o jovem morreu injustamente.
Temos que tomar uma atitude concreta contra os policiais. Claro. As pessoas foram fazer manifestações. Com esse pretexto, eles fizeram 3 dias de manifestações parando uma cidade, como você colocou. Só que os policiais foram afastados, foram presos. Então, estava sendo tomada uma atitude. Não justifica protestar. 3 dias. Exatamente. Agora, se a polícia tivesse, foi um acidente, aquelas desculpas que a gente já conhece. Se eles tivessem isso, aí tinha que protestar. Aí tinha que ir para a rua. Mas a partir do momento que o processo legal está sendo adotado, por que você está protestando 3 dias? E o nível de protesto? De destruição? Quer dizer... Não tem. É muito desproporcional, né? Sem dúvida alguma. Uma causa é muito desproporcional a uma atitude. Acho que a gente precisa alinhavar isso. Bom, eu vou mudar de assunto de novo. O trânsito na Avenida do Café, tem jeito? Tem jeito, mas o governo fizeram um indicativo de tirar o estacionamento da Via do Café. Tem avenida que precisa tirar, que é a avenida que está saturada, mas a Via do Café tem uma coisa objetiva. Ela não tem para onde ir, não tem estacionamento ali. Se você tirar o estacionamento da Via do Café, você vai condenar a Vila Amélia, que já é pequenininha, já está virando uma via de passagem, e você vai matar parte da Vila Tibério. Ali na Via do Café, nós já conseguimos melhorar a coleta de lixo, a iluminação nós já conseguimos melhorar, mas tem que melhorar um pouquinho ainda mais. Tem um problema de enchente em alguns setores, então a intervenção mais urgente ali são essas, não mexer no trânsito. Agora, tem bairro que a gente, infelizmente, vai ter que entender que o ônibus tem que ser priorizado. O transporte coletivo tem que ser priorizado. Em Ribeirão Preto, nós desenvolvemos uma cultura de que todo mundo quer ter seu carro. Primeiro porque o transporte coletivo não era bom. Você pega, faz na ponta da caneta, Aline, você faz lá. É melhor eu fazer um consórcio de uma moto ou de um carrinho usado em 60 vezes, com o dinheiro que eu gasto de ônibus, eu pago meu carro. E aí todo mundo tem carro, todo mundo tem moto. Então moto, principalmente, né? O grande exercício nosso, melhorar. Eu entendo que essa concessão nova do transporte coletivo começou, foi uma grande melhora, mas tem que melhorar muito mais. Nós temos que melhorar mais o transporte coletivo para as pessoas utilizarem menos o carro e, por enquanto, deixa a Via do Café quietinha. Não mexe com ela não, prefeito. Mas, vereador, voltando ao assunto Via do Café, e na cidade como um todo, o senhor não acha que nós estamos cuidando de Ribeirão Preto, uma cidade de 200 mil habitantes, ela tem quase 1 milhão? Ribeirão Preto cresceu muito rápido e aí vem a palavra planejamento, ordenamento urbano. O centro de Ribeirão Preto foi concebido para os barões do café primeiro passarem com suas carruagens, depois com os primeiros carrinhos. Tinha uns até de rodinha de madeira, aquele carrinho antigo, ia lá, ele... Não comporta mais, Luciano. Não tem jeito. E aí nós temos... SUV que chama? Vocês têm aqueles carrões? Cada vez a pessoa quer comprar um carro maior para transitar numa parte que não foi feita para isso. Então nós vamos ter que ter a serenidade de daqui a pouco discutir rodízio, proibir acesso ao centro. O rodízio já tem que entrar na pauta agora. Nós vamos ter que ter essa Quem serenidade. consegue andar na Avenida Dom Pedro nos horários de pico? Quem consegue andar na Francisco Junqueira, na Rotatória Amin Calil, na Jerônimo Gonçalves, 9 de julho, Presidente Vargas, Independência? Então, mas para fazer o rodízio, o poder público tem que dar uma contrapartida. Nós não temos... Tem que ter transporte de qualidade. Tem que ter transporte de qualidade. E aí fica aquela corrida em volta do rabo. Os donos de empresa e os administradores alegam o seguinte: como poucas pessoas utilizam, eu não consigo colocar mais carros, porque fica muito caro. E as pessoas falam assim, mas eu não vou porque também não está bom. Então a gente tem que dar uma equacionada nisso. Voltando a Dom Pedro, eu era menino quando um prefeito tirou... A Dom Pedro tinha canteiro central. O prefeito quase foi morto porque ele arrancou o canteiro central. Mas, alguém consegue conceber hoje a Dom Pedro com canteiro central? Com 2 mãos, ela é boa, mas a gente vai ter que entender que ela já não comporta ter 2 mãos de direção. Ou tira o estacionamento, ou coloca mão única e reparte ali com André Rebouças e também com a Maranhão. E aí é igual em todo lugar, né? Franca também está tendo o mesmo problema com avenidas. Aliás, o centro de Franca tem ruas mais estreitas que o centro de Ribeirão Preto. Pois é, e é briga para todo lado, todo mundo quer ver o seu lado, né? Mas o que acontece também é o seguinte, vamos voltar os olhares para os outros bairros. Os bairros novos, já vamos fazer planejado, vamos fazer mais largo, vamos fazer a fiação subterrânea, vamos fazer direitinho, porque o problema das cidades também
e eu falo isso com a tranquilidade, porque eu participei da conferência municipal aqui, participei da conferência estadual de cidades, se tudo correr bem eu vou a Brasília. O Brasil inteiro está discutindo isso. A gente precisa de uma reforma urbana já, e a gente precisa cuidar da cidade. O que a gente já viu que está errado, vamos fazer o certo. Então, vereador, a gente precisa de uma reforma, mas assim, reformar o que já está feito é muito complicado. Mas e os bairros que virão não podem já entrar na maneira que tem que ir? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que um munícipe me falou, eu desconheço, porque eu não sou político, não sei como é que é. Mas seria verdade, assim, nós temos o complexo Ribeirão Verde ali. Por que tem vários bairros ali? Palácio 1, Palácio 2, Palácio 3, Palácio não sei o quê. É porque até um certo número de habitantes ou de casas não precisa fazer infraestrutura. E passando aquele número precisa fazer infraestrutura. E é por isso que tem vários bairros com o mesmo nome. Só muda o 1, o 2, o 3, que é para não fazer a infraestrutura. É um jeitinho brasileiro de fugir da lei. Isso é verdade? O primeiro problema que a gente precisa equacionar é essa história de fazer a casa para o pobre longe. Então, por exemplo, o complexo Ribeirão Verde era o fim de Ribeirão. É quase outra cidade, é quase Jurucê, né? Tanto que já é Ribeirão Verde, não é nem Ribeirão Preto. Então, eu brinco porque Ribeirão Preto surgiu ali. Eu brinco porque eu tenho familiares ali, na Estradinha das Palmeiras, na Igrejinha das Palmeiras, parte da cidade, do desenvolvimento da cidade surge ali. Mas só que quando eu tenho a região central, o que aconteceu em Ribeirão e no mundo? O rico mora no centro. Geralmente na Zona Sul. E o pobre mora na periferia, muito longe. Com o passar do tempo, os ricos estão saindo do centro, estão indo para os condomínios, uma área fechada, onde a pobreza não chega, onde o problema teoricamente não entra, a violência não entra, o pedinte não entra, o camelô não entra, e o pobre continua indo para muito longe, para onde não tem infraestrutura. Cada cidade tem sua lei, então em Ribeirão, por exemplo, até 600 unidades no loteamento, eu não sou obrigado a ter determinada infraestrutura. Então eu construo 599 casas e não doto de tudo que é necessário. Quando eu faço um bairro novo, eu preciso primeiro, vai ter creche, que agora chama Centro de Educação Infantil. Vai ter um posto de saúde. Vai ter unidade de saúde. Se não for no bairro, mas pelo menos ali próximo, terá vaga na escola, vai chegar água, vai chegar o esgoto, vai chegar o telefone. Então, até 599 não precisa me preocupar com isso. Então, o que eu como... alguns itens você tem que ter, mas não todos. Mas não todos os itens. Mas isso é uma brincadeira, O que a gente precisa fazer em Ribeirão e na maioria das cidades é assim. Primeiro, a gente tem que ocupar os chamados claros urbanos. Entre o Ribeirão Verde e o centro, tem grandes áreas. Essa área, qual a função social da terra? Eu vou ter que pegar essa área e vou desapropriar. E aí eu vou construir ali, para depois eu construir do outro lado da cidade, senão... Pois é, nós já temos prédios aqui no centro que são abandonados. E a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu em São Paulo, né? Invasão. Ou então, assim, está abandonado, você não vai dar destinação nele, qual vai ser a função social dele? Ele vai virar um centro cultural, ele vai virar moradia popular... Tem projetos que você reforma o prédio, transforma o prédio e dá acesso para as pessoas. Porque aqui em Ribeirão a gente tem outra coisa interessante também. Nós temos um muito pobre que foi para a favela e aí a gente conseguiu garantir metade de tudo que é construído de moradia popular vai para esse. Só que nós temos aquela pessoa que consegue pagar um aluguel, vai resistindo ali, que hoje são 25 mil pessoas, ele não tem fôlego para comprar o terreno e construir. Ele precisa de ajuda. E geralmente a gente ajuda menos esse. A gente ajuda sempre aquele, e tem que ajudar mesmo, mas a gente esquece desse outro. E esse outro poderia, por exemplo, morar nessas habitações mais centrais, que são reestruturadas, que são remanejadas, reconstruídas, e abriga esse que consegue pagar. Por que os governos municipais demoram tanto para entender isso? Agenda. Geralmente você cria outras agendas. Até mesmo o político, a imprensa, até mesmo o cidadão comum, ele cria muitas agendas assim, educação, cultura e segurança, educação, cultura e segurança. Então é mais fácil eu conseguir construir uma escola, uma unidade de saúde e fazer uma grande inauguração com uma placa bonita, eu atendo mais rapidamente a essa demanda, do que essa demanda habitacional que é muito séria. É muito séria.
É isso. Quanto à demanda habitacional, vereador, o senhor não vê com preocupação essas invasões de terra no Ribeirão Preto? Eu vejo com preocupação porque quando a invasão é de alguém que precisa da casa, significa que o poder público não tem desenvolvido políticas à altura. Então o poder público precisa desenvolver, precisa ter mais recurso, precisa construir mais. Quando eu vejo pessoa que já tem uma casa, que o pai tem, que o irmão tem, e ela invade para especular e para amanhã ganhar, eu também vejo que está faltando o nosso setor social fazer uma investigação mais criteriosa de quem vai receber a casa. Eu acho que tem que separar o malandro do necessitado, porque a gente ouve histórias, mas nunca consegue a prova de que tem gente que ganhou 1, 2, 3, 4, 5 casas, e aí não dá, né? Tá. Aí quando o senhor fala do malandro, nós temos malandros explorando as favelas da nossa cidade, alugando casas dentro de favela, tá certo? E malandros que, quando existe a conquista das famílias no projeto de desfavelamento, recebem dinheiro dessas pessoas que mudaram. E aí, eu vejo existe assim, uma investigação em cima disso? Agora, tanto o CDHU quanto a Coab nos afiançaram que desenvolveram um sistema de controle CPF. Luciano Lola Neto, CPF tal, ganhou a casa, vendeu, não ganha nunca mais, acabou. Mas não é você teve a chance. Não, tem gente que ganha. Luciano, tem alguns imóveis em Ribeirão Preto que eles são financiados em 10 anos e o cidadão paga R$70 por mês. R$700, mas R$850 por ano, 10 anos, 8.500, ele tem um apartamento. E quem vai subsidiar o resto é você, porque quem paga isso é o fundo de garantia, é governo federal. Então a prestação de uma casa popular em Ribeirão Preto, de um apartamento hoje, de R$800, para determinada população, ela cai entre 70 e 150. Então quem tem uma chance dessa e vende, me desculpa, mas não acabou. Vamos ajudar quem realmente quer ser ajudado. Tem que ter um critério. Tem que ter um critério, não pode. Nós estamos pagando a conta, né? Não vai. Bom, Aline, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a manutenção do IBAMA. Fui procurado por funcionários do IBAMA, então é um tema que não entra nas agendas. A gente fala de ambiente, de proteção, cuidar dos animais, cuidar do meio ambiente. Ribeirão Preto tem um escritório do IBAMA que atende uma região gigantesca. A população que é atendida aqui em Ribeirão Preto é maior do que a população de muitos estados. Mas só sabe que a polícia ambiental nem viatura está tendo? E agora o governo federal fez um remanejamento e entendeu que tem que fechar Ribeirão e que tem que ir para Rio Preto. Então qualquer problema que você tiver, desde colocar no passarinho, a anilha no pezinho do passarinho, até um cara que desmatar vários hectares, tem que ir para Rio Preto. Então, diante desse pedido, eu fiz aqui pela Câmara uma moção manifestando a preocupação de Ribeirão Preto, mas acionei também a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e até o ministro nosso, para que interceda no sentido de manter esse escritório aqui. Não tem lógica, por mais que falem em reengenharia, não tem lógica uma cidade como Ribeirão ser preterida. Eu até vou fazer um pedido para o senhor dar uma checada nisso, que a gente recebeu uma denúncia aí de uma pessoa que queria devolver um passarinho que achou que estava, enfim, machucado, periquito, né? E a pessoa até ficou com medo, falou, se me pegarem com isso aqui, levam multa, né? Ligou na polícia ambiental, o policial disse, eu não posso ir aí porque não tem viatura. Chegou lá, levou o periquito lá, a única solução é você trazer. Ele pegou a moto, levou lá. Quando levou lá, o policial disse, então, é melhor você ficar com isso aí. Não, mas eu não posso, não tem a lei aí. Não, fica, a gente vai fazer um termo aqui, você fica com ele, porque eu não tenho sequer alimentação para dar para ele. Então talvez o senhor está lutando com isso aí, o senhor dá uma checada. É um problema nosso. Essa é uma situação gravíssima. Me causa estranheza isso, porque nós somos na época de Piracema, e Ribeirão Preto, ela é rodeada por vários rios, de bacias importantes. Então vai tirar o IBAMA daqui? Você cria a legislação, que é um outro problema brasileiro. A gente gosta de fazer lei, né? Gosta. Como o brasileiro gosta de fazer lei? E a imprensa cobra isso, né? Quer que vocês façam leis todo dia, né? Eu brinco que comparo a gente como uma fábrica de parafuso, né? A pessoa faz uma matéria e conta lá. O político tal só apresentou tantos projetos. Então, como a verba, ele custou tanto. Está trabalhando pouco. Não. É uma coisa interessante, é uma cultura, alto lá. Né? Mas então, fizeram uma lei ambiental extremamente moderna.
e aí não dota dos recursos para que a lei funcione. Tanto que tem uma piada de péssimo gosto, que hoje é mais fácil você matar o policial, porque o crime contra o ser humano você pode sair e o crime ambiental é inafiançável. Então até surgiu muito estranho isso. A gente precisa aperfeiçoar a legislação sim, mas também aperfeiçoar o orçamento e distribuição orçamentária para cada um dos temas que a gente entende que são prioritários no país. Mas aí dentro disso, com essa reengenharia do governo federal, o senhor não vê uma falta de representatividade tamanha da nossa cidade em nível federal? Por isso acontece tal coisa? Gigantesca. Primeiro porque Ribeirão Preto não elegeu em grande número. Segundo, porque muitas vezes o reduzido número não cumpre a tarefa de casa que é cuidar da tua cidade. Quem vai para Brasília ou quem vai para São Paulo para representar a cidade de Ribeirão Preto tem que evitar todos os esforços para que primeiro a cidade, depois a região de Ribeirão Preto seja defendida, seja contemplada. Pega a emenda orçamentária, pega alguns programas sociais e começa a visualizar. Tem cidade que tem tudo, tem cidade que tem muito pouco, tem cidade que não tem nada. Então concordo com você que os nossos representantes precisam ter maior vigor. Ok. Tá, vereador, deixou o seu site aí no ar. Ah, legal. Olha, quem quiser conhecer um pouquinho mais do André, mais informações, www.andre65.com. Para ficar fácil para gravar. Tem todas as informações sobre esses assuntos. Tudo isso que a gente conversou aqui tem você encontra lá, andre65.com. Vereador, para terminar... Já? Estamos com 44 minutos. Já para terminar, lógico que vocês têm uma bandeira, o sindicato tem uma bandeira de defender o servidor público, tem que defender mesmo. Mas a questão da saúde, foi muito bom o sindicato brigar pelas 30 horas e tal, e está no papel do sindicato. Mas e agora a questão da saúde que não se resolve? Não é Ribeirão, a culpa não é da prefeita, ninguém, tudo querem jogar também no colo dela, tá? Mas vamos falar de Ribeirão, ela é administradora aqui e vocês estão fiscalizando. Quando que nós vamos ter uma solução para a saúde? Ontem eu passei 2 horas reunido com o secretário da Saúde. Que bom, a tua pergunta é boa. 2 horas. Levantando os problemas, chorando as mágoas e apontando soluções. A primeira conclusão que se chega, e aí tem que ser muito frio e ter muita coragem para falar isso, não adianta ter uma expectativa de que hoje, na situação atual, a nossa rede pública de saúde vai virar um Albert Einstein, um sírio-libanês. Não adianta ter essa ilusão. Mas nós temos que ter a consequência que nós temos profissionais extremamente capacitados. Não tenho dúvida. E é o mesmo profissional que de manhã está na rede pública, à tarde está no consultório particular. Então ele é bom. Porque o consultório particular dele também está lotado. Pois é, os planos de saúde estão lotados. Agora, o que a gente precisa? Primeiro, ter uma gestão que consiga sensibilizar o profissional da saúde ao luto para que ele tenha um bom salário, para que ele tenha condições de trabalho e, por consequência disso, ele apresente um trabalho de qualidade. A gente tem que ter mais resolutividade. Não é possível o pessoal ir 5 vezes na consulta, aí depois descobre que ele está com câncer. Alguma coisa aconteceu errado. Algum aspecto falhou. Por outro lado, pelo nosso dia a dia, por tudo que a gente vivencia, a população hoje está sedenta. E muita gente vai na unidade de saúde por carência. Ela precisa de atenção. Grande parte dos problemas que nós temos na saúde são psicológicos. Então precisa contratar psicólogo. Precisa. Aliás, e a saúde mental é a prima pobre. Tem que ter psicólogo, tem que ter psiquiatra. E não tem. As pessoas que fazem uso de álcool e droga, precisa ter mais retaguarda. Mas cada vez mais nós estamos precisando de psicólogo e psiquiatra. Exato. Agora, tem o pronto atendimento. Durante muitos anos criaram na nossa cabeça assim, tudo vai por urgência, vai por urgência, vai por urgência. Não, a gente tem que melhorar a atenção básica. O arroz com feijão, a vacina, o remedinho, o controle da pressão, do diabetes. Essa rede, a consulta tem que ser agendada mais próximo. Essa rede funcionando, o pronto atendimento a gente vai dar conta. Porque a gente tem a UPA, a gente tem a HC, a gente tem Santa Casa, a gente tem Beneficência, a gente tem uma rede boa. Mas a gente precisa aceitar a casa, porque hoje a pessoa fala assim, vai demorar muito, eu vou lá pronto-socorro. Aí estoura. Tá, mas e aqui E outra coisa, deixa eu só chegar num outro ponto. Deixa eu chegar num outro ponto. Nós conversamos muito ontem sobre o que está acontecendo em Barueri. Em Ribeirão acontece também.
Não é a melhor saúde do mundo, mas por ser uma saúde muito boa, toda a região vem para cá. Sul de Minas vem para cá. Aí, o que era bom, deixa de ser bom. A TV Câmara é boa, mas ela tem um quadro aqui. Para funcionar 24 horas, tem que aumentar o quadro, tem que comprar mais equipamento. Na sua casa, você é mecânico, o teu mecânico é ótimo, mas se ele começar a consertar 10 carros ao mesmo tempo, vai cair a qualidade dele. A saúde é a mesma coisa. Tá, mas e a que conclusão vocês chegaram? Vocês conversaram. Primeiro, a gente precisa de mais recurso. O SUS é universal, se vier alguém da cidade vizinha, eu, Ribeirão Preto, tenho que atender, mas o dinheiro tem que vir para cá. E isso não é feito? Não, porque paga per capita, não paga por atendimento. Então, o governo federal e o governo estadual, eles pagam pela população. E o IBGE também não colabora com o Ribeirão, porque Alguém acredita que em Ribeirão tem 620 mil habitantes? Aqui? Eu fui conversar com o pessoal do IBGE. Quase 650. Eles calculam assim, Luciano, para ser considerado morador de Ribeirão, você tem que ficar aqui 1 ano. E um menino que estuda, ele vai embora em janeiro, volta em fevereiro, não é considerado, não entra na estatística e não vem dinheiro. Mas não, né? Me ajuda aí, como diz o outro. Aí não, né? Bom, vereador, nós estamos chegando ao final. O senhor quer falar mais alguma coisa que a gente não perguntou? O senhor quer deixar essa... Eu quero dizer que esse espaço é muito importante e eu ouço muitas pessoas na rua, tem que ser mais transparente. Gente, a gente tá, desde quando eu cheguei aqui em 2009, nós estamos investindo em transparência total. E inclusive nesses espaços, para que a população entenda, primeiro que a gente está trabalhando muito. Segundo, que a gente está aberto para recepcionar. Nós não temos o segredo da lâmpada. Nós temos ideias, nós temos vontade de trabalhar, mas a interação, população e agente público é fundamental para que a nossa cidade caminhe. Ainda falta muito, mas eu acho que a gente já caminhou bem e dá para caminhar mais. Ok, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa Transparência. Muito obrigado, agradeço a todos. Obrigado aos jornalistas que estiveram comigo. Obrigado a todos os vereadores que não têm colocado nenhuma censura, nenhum acordo para a gente perguntar. A gente pergunta o que quer, como pode, e eles respondem. Muito obrigado, isso é um privilégio a gente trabalhar aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Muito obrigado, continue na nossa programação. Tchau, tchau.